Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma escola bíblica online realizada pela Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, nesse tempo de distanciamento social, de pandemia, quando nós não podemos nos reunir para termos os nossos tradicionais estudos bíblicos ali no templo da Primeira Igreja Batista. Mas mesmo distantes, através aqui da tecnologia da internet, nós temos podido estudar um pouco e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus nesse período, especialmente sobre o fruto do Espírito, né? O nosso tema estudado, abordado nesse período é acerca do fruto do Espírito, o que significa, né? E qual é o sentido deste tema tão importante para a vida cristã, que é o fruto do Espírito. Nós estamos vendo também sobre o que é a longanimidade, né? Como hoje nós estaremos estudando esse tema, o que é a longanimidade, e nesse sentido, meus queridos, nós vamos poder aqui aprofundar sobre também este importante conceito que é o do fruto do Espírito no aspecto da longanimidade. O nosso texto base é Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 25, que eu leio com você neste momento. A palavra do Senhor ali nos diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem
o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor, que é digno de toda a honra e toda a adoração. Meus amados, esse texto nos apresenta aqui as qualidades morais, as qualidades de caráter da nossa vida, necessários para vivermos de modo a agradar a Deus, a satisfazer a vontade, a expectativa e os propósitos eternos de Deus. Por isso são também qualidades de caráter presentes na pessoa de Jesus. O Senhor Jesus, como aquele que demonstrou para nós o padrão perfeito de vida, de moralidade, de integridade, ele detinha todas essas qualidades enquanto homem que foi aqui 100% homem, 100% Deus. Ele viveu as mesmas paixões, as mesmas tentações, as mesmas lutas que eu e você. E, no entanto, ele foi aprovado. Que eu e você também sejamos aprovados, porque essa é a vontade do nosso Deus. O Senhor deseja isso de nós. O texto chave dessa passagem que temos dado ênfase aqui é o de Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, onde diz explicitamente ali 9 dessas qualidades, dessas características que nós precisamos desenvolvê-las e que fazem parte do mesmo fruto, né? Não são frutos distintos, porque é obra do mesmo Espírito que desenvolve em nós capacidade para desenvolver todas essas qualidades. E o texto ali de Gálatas 5 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas, essas qualidades fazem parte desse fruto tão importante na vida do cristão, que é essencial para conduzir, nortear a nossa maneira de viver, para que seja um viver santo e que possa honrar, agradar e satisfazer a expectativa do nosso Deus. E nesse sentido nós já estudamos aqui acerca de 3 dessas qualidades, né? Já vimos sobre o amor, a alegria, e o último estudo nós falamos sobre a paz, e vendo aqui de uma maneira resumida, falamos que a paz para o cristão não é uma paz simplesmente marcada pela ausência de conflitos ou de qualquer outro estado artificial que o mundo possa oferecer, porque você tem pessoas que vivem uma aparente sensação de paz, né, de tranquilidade, promovida por tranquilizantes, né, por medicamentos, pessoas que vivem ali uma paz artificial. Mas na vida cristã não é essa paz que a Bíblia nos apresenta e que o Senhor Jesus nos trouxe. Jesus trouxe uma paz em 2 dimensões: na relação com Deus e na relação com este mundo. Então, na relação com Deus, nós vimos no estudo passado que através da fé em Jesus nós obtivemos a paz com Deus, paz com o nosso Deus. Éramos inimigos em razão de termos nos rebelado contra Deus, contra os propósitos de Deus,
decidindo viver a nossa vida movida pelo pecado, né? Ligada ao pecado, dependente do pecado. Por isso o texto de Gálatas 5 fala da obra da carne. As obras da carne são manifestas e são caracterizadas por toda essa gama de atitudes imorais, depravadas, que corrompem a vida humana, prejudicam terrivelmente a vida do ser humano e a nossa relação com Deus. Mas também nós podemos ver que, além disso, dessa condição de vivermos rebeldes em relação a Deus, nós vivemos também um vazio, uma falta de esperança, de expectativa. E quando cremos no Senhor Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos perdoados, justificados perante o nosso Deus, recebemos vida eterna, podendo assim viver não como inimigos de Deus, mas muito pelo contrário, vivermos em harmonia com Deus, na presença de Deus, de modo que o Senhor vai nos dizer em João capítulo 1, verso 12, que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Vai dizer em Efésios 2, o versículo 19, que nós não somos forasteiros nem estranhos, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja que maravilha é a fé em Jesus. Nos possibilita o quê? A termos paz com Deus. Essa paz com o nosso Deus, a relação com Deus é uma relação de pai e filho, de senhor e servo, uma relação de amor, de cuidado, uma relação direta. Isso é o que Jesus pode trazer a você que ainda não teve um encontro com Ele. Mas ao crer em Jesus, a receber Jesus como Senhor e Salvador, recebemos também a paz que vem de Deus. Aí é uma paz para as circunstâncias, para enfrentar os momentos de dificuldades. É aquela paz que o Senhor vai derramar no seu coração na hora do luto, na hora da dor, da enfermidade, do desemprego, da falta de algo material na sua vida. No momento das tribulações você vai receber este conforto, refrigério, essa paz que vem do Senhor ao seu coração. Não é uma paz para a salvação, é uma paz para o bem-estar, para o viver, porque a paz para a salvação foi estabelecida mediante a fé em Jesus. Quando cremos nele e ele perdoou os nossos pecados, obtivemos paz com Deus e recebemos dele também o que? A paz que vem de Deus, a paz de Deus, o nosso Senhor, o nosso sustentador. Então, meus queridos, que essa paz que vem de Deus, ela more também em seu coração, tá bom? Seja uma paz que supere as circunstâncias. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que é a longanimidade. Falamos então já de 3 características do fruto do Espírito. Hoje falaremos sobre a longanimidade. E a longanimidade vai nos trazer aí uma reflexão sobre essa paciência que precisamos ter, né? Hoje vamos falar então dessa característica do fruto, para facilitar o nosso estudo. Já desde dos nossos primeiros estudos aqui, nós temos dividido essas 9 características em 3 grupos, que eu tenho chamado como 3 grupos de camadas ou de características que constituem este fruto, um único fruto, mas composto por características, camadas, uma espécie de grupos que representam áreas distintas ou origem e destino distintos aí na nossa vida, nas nossas relações. Os 3 primeiros dizem aí respeito mais à relação com Deus, né? Nós vimos essa imagem onde podemos ter essa visão melhor de que o amor, a alegria e a paz dizem mais respeito ao nosso relacionamento com Deus. A longanimidade, né, ou a paciência, a benignidade e a bondade dizem mais diz respeito à relação com as outras pessoas, e as outras 3, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a nossa vida interior. Então, a primeira camada ou primeiro grupo de características do fruto do Espírito dizia respeito, né, ao relacionamento com Deus e
diz mais respeito ao relacionamento com o próprio Deus, o amor, a alegria e a paz. E por isso falamos aí dessas 3 qualidades até aqui. Na segunda camada, esse segundo grupo que vamos começar hoje a ver, a longanimidade, a benignidade, a bondade, traz em si a ideia de que tipo de cristão nós somos no nosso relacionamento com as pessoas. Observe, meus queridos, que esses agrupamentos aqui é para mostrar qual a característica, que tipo de cristão eu sou no meu relacionamento com Deus, que tipo de crente eu sou na minha relação com o próximo, com as outras pessoas. E por isso essas qualidades têm mais a ver com a relação com o próximo, essas que começaremos a ver hoje. E importante frisar que esses 3 grupos aí não estão dissociados, mas eles estão intimamente relacionados, dependente um do outro, tá certo? Então, meus amados, ao vermos essas características essenciais aí na vida do cristão, vamos ver que a longanimidade ela é para o cristão uma marca importante na sua caminhada cristã. Porque se nós perdermos facilmente as estribeiras, não sei se você é daquele crente, aquele cristão que costuma dizer que não tem sangue de barata, né? Não, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. É um tipo de crente que facilmente perde as estribeiras, é um tipo de crente ou de pessoa aí cristão que é indelicado, grosseiro. Se você é desse tipo, então falta na sua vida aperfeiçoar esse segundo grupo de características do fruto do Espírito. Talvez você seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa que desfruta dessa paz, mas se você é uma pessoa de pouca paciência, é uma pessoa que não é bondosa, então isso revela uma falha no seu caráter, especialmente no seu caráter cristão, né? No seu caráter espiritual. Mas, meu amado e minha amada, quando o Espírito Santo de Deus ele controla a nossa vida, quando o Espírito tem controle sobre nós, o Espírito Santo vai agir em nós até que os botões da longanimidade, da benignidade, da bondade comecem a florir em nós, né? Comecem a desabrochar na nossa vida, até poderem produzir um fruto perfeito. Porque o alvo de Deus não é que você apenas diga que você é uma pessoa paciente e bondosa. Deus quer que você seja assim, que você viva, que você demonstre. Como é que nós sabemos se somos de fato pessoas pacientes, pessoas longânimas? É se nós, na relação com o outro, procedemos dessa maneira, né? Se nós deixamos que os outros percebam, vejam em nós, no nosso modo de viver e de nos relacionar, essas características saltando em nós, sendo demonstradas na relação com o próximo. Então, por isso, longanimidade, ou também em outras traduções, paciência, tem a ideia de algo, um sentimento de sossego diante das situações de adversidade. Então, essa palavra longanimidade ou paciência lá no grego, ela tem a ideia de imperturbabilidade diante de provocações. É uma capacidade que o indivíduo tem para poder manter a sua paciência, mesmo em circunstâncias de maus tratos, de injustiça, sem ficar com raiva ou nutrir um pensamento de vingança, de desejar retribuir aquele mal. Então a paciência, a longanimidade, como parte do fruto do Espírito, ela vai ser evidenciada na vida do cristão, na vida das pessoas, através do seu relacionamento com o próximo. Como é que você se relaciona com o seu vizinho? Quando ele começa a fazer alguma espécie de barulho, quando ele começa a te incomodar de alguma maneira, é ali que você vai ver se você é uma pessoa paciente, uma pessoa que tem longo ânimo, né? Se é uma pessoa longânima. E também
Como é que você lida com os seus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham com você, que te decepcionam, que te prejudicam de alguma maneira? Se você age com truculência, violência, com arrogância, né, age de uma maneira mal educada, isso vai revelar que falta desenvolver em você essa característica da paciência. Como é que você trata aí as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua faculdade, da sua sala de aula, seus colegas de estudo, né? Como é que você lida também, veja bem, com os membros da sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, os seus filhos? Você exerce essa longanimidade, exerce essa paciência para com os da sua casa? Veja que a Bíblia diz, olha, quem não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo, certo? Então, longanimidade e paciência é essencial na vida do cristão. Então nós, precisamos ter uma paciência personificada. É uma paciência que depende das qualidades anteriores do fruto do Espírito. Falamos do amor, a alegria e a paz. Então, se me falta essas qualidades nessas três anteriores, uma delas, isso vai refletir também na falta dessa paciência. Se me falta amor, não serei paciente, porque o amor, diz Paulo, é paciente. Veja, o amor é paciente. Então, nós precisamos desenvolver essas qualidades. Se nós, meus amados e minhas amadas, somos pessoas irritadiças, vingativas, ressentidas, maldosas com outras pessoas, especialmente com essas pessoas próximas da nossa própria casa, os nossos vizinhos, pessoas que trabalham conosco diariamente, convivem conosco na sala de aula. Se somos irritadiços, sem paciência com estes, o que dirá com aqueles que nós não convivemos? Nós precisamos ser pacientes com essas pessoas, porque senão, ao invés de sermos longânimas, nós seremos pessoas que são curtânimas, né? Pessoas que têm ali o pavio curto, e isso não é algo que Deus deseja que nós tenhamos. Ao contrário, que sejamos pacientes no nosso relacionamento com o próximo. Então, nesse caso, não estamos sob o controle do Espírito. Se nos falta paciência, falta o Espírito Santo controlar a nossa vida nessa área, e nós estamos aqui para entender como é que nós podemos aperfeiçoar e crescer nesse aspecto para podermos viver de uma maneira que o Senhor possa se satisfazer, certo? Então, observe que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, o versículo 11, Paulo vai trazer para nós um ensino de que nós podemos ser fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Veja, podemos ser fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Então observe que a paciência, ela provém do poder de Deus. Nosso Deus é um Deus que provê paciência para nós no nosso viver. A paciência, meu querido e minha querida, é o brilho transcendente de um coração amoroso e meigo, porque o amor é paciente. Um coração que é gentil, delicado, quando trata com o outro, que convive com ele, este coração é um coração paciente, controlado pela paciência, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo aqui então diz, sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, e a finalidade é que tenham toda perseverança e paciência de que necessitam. A paciência, a longanimidade, ela vai julgar os erros dos outros com delicadeza, com carinho, com compreensão, sem ser aquele senso crítico, maldoso e prejudicial, mas marcado pelo quê? Pelo carinho, pelo respeito, pela delicadeza. Paulo então está chamando a atenção para que as nossas relações sejam marcadas e conduzidas por isso. Não vai haver ali uma espécie de perseguição, de pressão, porque a paciência
também é perseverança, diz o texto, a fim de que tenham, ao receber o poder de Deus, vocês tenham o quê? Perseverança e paciência, porque paciência também é perseverança. A capacidade de você suportar a fadiga, a pressão, a perseguição enquanto faz o trabalho do Senhor. Enquanto você vive, você ser persistente, perseverar, mesmo em situações de grande pressão, de grandes aflições. A paciência, meu querido, faz parte da imagem de Jesus Cristo e que nós precisamos buscar para nós. Jesus Cristo revelou essa imagem de paciência e nós admiramos tanto em outros essa qualidade, admiramos tanto as pessoas quando vemos que são pessoas pacientes, nós admiramos, chama-nos a atenção e nós precisamos exigir isso para nós, moldar o nosso caráter para ser um caráter paciente para com as pessoas, especialmente as que nós convivemos, nos relacionamos. Então observe, meu querido e minha querida, que a paciência provém do poder de Deus, é baseado na nossa disposição de desenvolvê-la. Se nós somos egoístas, se a raiva ou mal vontade se manifestam na nossa vida constantemente, se a impaciência, a frustração querem nos dominar, nós temos que reconhecer que a causa dos problemas somos nós mesmos e não de Deus, porque o poder de Deus aperfeiçoa em nós essas qualidades. O problema está em nós, de não estarmos deixando que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, promova em nós o desenvolvimento dessa qualidade do Espírito Santo que habita em nós. O problema está em nós, de recusarmos, de sermos egoístas, de rejeitarmos o agir de Deus. Nós precisamos recusar, renunciar, repudiar fortemente essa situação de falta de impaciência, de falta de paciência e deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida nas nossas relações, nessa área especialmente, tá certo? Então, isso vem, essa dificuldade de vivermos essas qualidades, vem da nossa natureza pecaminosa. O pecado, ele destruiu a perfeita natureza humana e trouxe a nós esse desvio de caráter e de conduta terrível que afeta as relações do ser humano. Por isso eu quero falar então um pouco sobre a paciência e as provas ou as provações, Porque a paciência está relacionada na Bíblia bem de perto com provas e tentações, e é algo que é até lógico, É necessário você ser paciente justamente para conseguir também não só lidar com o próximo, com as pessoas, mas ser paciente para suportar as provas, as provações e as tentações. Ser paciente na vida normal é fácil, mas quando vem as dificuldades, quando nós passamos pela perda do emprego, passamos por enfermidades, quando nós passamos por decepções com pessoas, quando as pessoas nos passam para trás, nos enganam, esses momentos é onde será difícil sermos pacientes, mas é justamente neles que nós precisamos revelar essa qualidade e precisamos praticar isso, ser pacientes nesse tempo. Nessas horas é que nós mais precisamos do fruto do Espírito da paciência. A Bíblia diz, meu amado, que esta é uma das vantagens das dificuldades. Os problemas que nós passamos muitas vezes são instrumentos para nos levar ao crescimento nessa área da nossa vida. Quando passamos pela situação que exige de nós paciência, passamos por dificuldades, por provações, esses momentos serão importantes para nos levar ao crescimento, porque nos fazem mais fortes. São momentos onde nós vamos muitas vezes recorrer mais ao Senhor, vamos nos achegar a Deus, olhar para Deus e deixar que o Espírito Santo desenvolva o seu fruto em nós, desenvolva a paciência na nossa vida. Então nós precisamos ter essa percepção. Veja que Tiago, ele vai dizer
do capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo, tendo a consciência de que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, se isto é verdade, então nós devemos dizer bem-vindo às provações, muito obrigado, Deus, pelas dificuldades na minha vida, porque elas vão ser instrumentos para que eu cresça e persevere, né? Nós precisamos ter a consciência, meus amados, de fato, de que essas circunstâncias da vida, elas precisam ter uma finalidade, ou nós precisamos ter a maturidade para podermos extrair algo de bom de todos os momentos da nossa vida, porque nesses momentos nós vamos ser aperfeiçoados no nosso caráter. Então, exercendo paciência e longanimidade nas pequenas frustrações e irritações diárias, nós estaremos preparados para resistir nas grandes batalhas da vida, porque, meus amados, as deformações do coração, as falhas no nosso caráter, na nossa vida interior, nos fazem vulneráveis aos ataques astutos e traiçoeiros de Satanás, que vem disfarçados, que ele quer o que? Destruir a nossa vida, arruinar a nossa vida e as nossas relações. Mas essas situações pequenas ou grandes que passamos na vida, muitas vezes em meio a elas, Satanás as utiliza para poder nos prejudicar ainda mais e nos atingir ainda de uma maneira mais intensa. Por isso nós precisamos ter essa consciência, ter uma racionalidade, uma serenidade para esses momentos. As deformações do nosso coração nos fazem vulneráveis aos ataques astutos disfarçados de Satanás. Mas o coração que aprendeu a depender de Deus, a recorrer imediatamente ao Espírito Santo pela oração, ao primeiro sinal de tentação, primeira identificação de uma provação, de algo difícil a se suportar, a se superar, quando você consegue perceber isso, você imediatamente recorre ao Senhor. Em pouco tempo você vai então tornar a oração um hábito na sua vida. Nós precisamos ter essa dependência total do nosso Deus. Em pouco tempo a oração, ela precisa se tornar na nossa vida algo automático e espontâneo, a fim de que nós possamos pronunciar, recorrer, clamar, buscar ao Senhor o auxílio do nosso Deus para os pequenos momentos, as pequenas coisas da nossa vida. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos tornar a oração um hábito na nossa vida para enfrentarmos qualquer circunstância. Quando fazemos isso, meus amados, no primeiro sinal de situação, de provação, de adversidade que nós enfrentamos, seja ela vinda do diabo ou não, nós estaremos sendo fortalecidos, porque o Senhor vai aperfeiçoar em nós o nosso caráter, usando essas circunstâncias, e nós seremos fortalecidos pelo poder do nosso Deus. Romanos vai nos falar, na palavra de Paulo, em capítulo 12 de Romanos, versículo 12, ele vai dizer ali: sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Então observe que nós precisamos ser pacientes nas dificuldades e não parar de orar, o tempo todo em oração, buscando o Senhor, dependendo do nosso Deus. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Então veja, ser paciente não significa se acomodar, não significa se render e se entregar. Veja, sejam pacientes na tribulação, na dificuldade, e não parem de orar. Oração, meu amado, é ação, é uma atitude de buscar no Senhor o auxílio do Senhor. Não é cruzar os braços, não é você se acomodar, mas é você orar ao Senhor, dependendo dele para enfrentar as dificuldades e fazer o que é necessário.
mas sem se irritar, sem perder a educação, sem perder a razão, mas estar o quê? Tranquilo, em paz, em sossego, dependendo do nosso Deus. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Então, meu querido, na minha opinião, a melhor hora para orar é no momento em que somos ameaçados por uma situação tensa ou uma atitude não espiritual. Quando você passa por uma situação de discussão, de um problema, você discute com alguém, quando você passa por uma situação de um problema mecânico no seu carro, e você não consegue resolver aquele problema, fura um pneu, né, acende uma luz no painel, você perde a paciência naquela situação. Quando você tem um problema no seu computador, né, você dá vontade de quebrar, jogar fora, seu celular trava, né, o software não funciona direito, você quer destruir, quer jogar fora seu equipamento, perde a paciência. Uma ligação, né, a operadora não completa, a internet cai, não funciona. Veja, são situações corriqueiras que nós todos estamos sujeitos a enfrentar no dia a dia, mas essas situações que não são de origem espiritual, veja, todas essas situações que eu descrevi são situações sujeitas a acontecer no dia a dia. Já vi gente nervosa porque o equipamento não funciona, o fio estava fora da tomada. Não tem sentido você ficar nervoso com uma situação dessa e falar que isso é obra do diabo, os demônios que estão tentando destruir você, está conspirando contra você. É um problema ali no equipamento. Mas há pessoas que perdem a paciência, que perdem o seu longânimo, né? E ele se torna uma pessoa ali irritadiça por conta daquilo. Essas horas, essas situações são excelentes para nos ajudar a crescer na oração e nos aperfeiçoar o caráter em relação à paciência. Porque Deus, o Espírito Santo, está sempre presente na nossa vida, pronto para nos ajudar a vencer as batalhas espirituais. E aí são batalhas espirituais que vêm, tentação, né, o pecado que nos rodeia, né, o diabo tentando ali de fato nos destruir. Nessas circunstâncias, sejam elas grandes ou pequenas, nós precisamos recorrer ao Senhor, clamar ao Senhor, estar na presença dele, recebendo dele o seu poder, para que seja aperfeiçoado em mim, em você, a paciência, a perseverança para enfrentar aquelas situações, aquelas dificuldades. Mas eu tenho de praticar essa oração, essa busca por Deus, de uma maneira voluntária e conscientemente. Não pode ser algo vazio, não pode ser algo no automático, no sentido de ser algo que você não reflita, mas deve ser algo constante, voluntário, diário, até que isso se torne, portanto, uma parte integrante da nossa vida, seja natural, no sentido de nós necessitarmos daquilo como necessitamos de almoçar, de tomar um café da manhã, de comer uma refeição. A oração precisa ser vital na nossa vida, né? Para que possamos superar as adversidades que vêm, sejam elas parte da vida humana ou partam elas do mundo espiritual para nos destruir. Em todas elas, a oração, a comunhão com Deus vão ser fundamentais para fortalecimento da nossa vida e da nossa relação com Deus. Por isso, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar, de depender do Senhor. Porque, querido e querida, nos sofrimentos e aflições que passamos na nossa vida, situações de disciplina que querem nos ensinar, nos ajudar a crescer, a amadurecer, nessas situações, em todas elas, o salmista vai nos ensinar algo muito importante, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus permite que nós passemos por dificuldades, aflições e até perseguições para que o fruto apareça em nossa vida. Por exemplo, imagine se os irmãos de José, que o odiavam, não o tivessem vendido como escravo, se Potifar não tivesse acusado injustamente, colocando José na prisão, se José não tivesse desenvolvido
ali na prisão, vivido essas experiências de ter sido traído pelos irmãos, injustamente acusado, ter sido preso, ele não teria desenvolvido o fruto da paciência. Ele não teria se tornado uma pessoa longânima, que como se tornou e nós vemos na sua história. E isso é algo característico na vida de José. Mesmo depois, veja, ele interpreta o sonho do copeiro do faraó e ele pede que o copeiro intercedesse por ele quando ele retornasse ao serviço do faraó. Mas o copeiro se esquece de José por 2 anos. E mesmo depois de dizer ao copeiro do faraó que ele voltaria à corte real e pedir-lhe que falasse, intercedesse por ele acerca da sua injusta prisão, José teve que permanecer por 2 anos na prisão. E ao sair da prisão, ao ser colocado ali na posição de alguém de confiança do faraó, um primeiro-ministro, alguém que vai ser respeitado depois por todo o Egito e por todo o mundo daquela época, até chegar àquela posição, José foi aperfeiçoado pelas experiências dolorosas que ele teve. Quando chega àquela posição, ele era um homem mais bem preparado para enfrentar todas aquelas circunstâncias, todas as outras adversidades que poderiam vir, que o cargo lhe exigiria. Veja, ele passaria por um período de fome, de seca em todo o mundo, e ele precisava de ter o quê? Serenidade para poder conseguir administrar todo o reino naquela situação, certo? Então José é um exemplo de alguém que foi paciente, que manteve-se ali com essa qualidade da longanimidade, né? Sendo uma pessoa paciente, até mesmo quando ele encontra com os seus irmãos. Quando ele reencontra seus irmãos, ele não age com vingança, ele não age com alguma astúcia ali para prejudicar os seus irmãos. Ao contrário, ele demonstra o seu amor, ele demonstra a sua saudade dos seus irmãos, ele vai demonstrar perdão aos seus irmãos. Se ele não fosse marcado no seu caráter pela paciência, certamente ele estaria naquele momento sendo vingativo, tá certo? Então isso é uma lição para nós da maneira que nós precisamos lidar com os conflitos e com as pessoas, movidas pelo amor e pela paciência, ou pela paciência amorosa. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17: estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então essa é uma visão para a vida do cristão. Estamos sofrendo, mas esses sofrimentos, essas tribulações e aflições momentâneas e pequenas, nem de longe podem se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para aqueles que o amam. Então, aqui as aflições que nós enfrentamos nesse momento produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então, a eternidade no céu, meus amados, trará para nós essa alegria que durará eternamente. Nada vai poder pôr fim, nada conseguirá vencê-la. Por isso o Senhor diz: nada pode nos separar do seu amor ou do amor daquele que está em Cristo Jesus, e diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então ame a Deus, persevere no amor de Deus, cresça na graça de Deus, deixe que o Espírito Santo controle a sua vida, e você certamente será um homem, uma mulher movido também por essa paciência amorosa. Amém? Louvado seja o Senhor, porque às vezes parece que Deus demora muito para nos atender, mas Ele nunca vem tarde demais, meu querido e minha querida. Ele está sempre pronto ali para nos socorrer e nos auxiliar. Ele nos ouve no momento que clamamos e começa a agir no momento que nós clamamos. Então, que você possa depender fortemente do Senhor, como o Senhor Jesus também vai nos ensinar.
Jesus vai dizer: é pela perseverança que vocês obterão a vida, não é? Pela perseverança que vocês obterão a vida. Então, paciência, perseverança, não desistir, mas ter esse controle aí da sua vida emocional é importante. A perseverança na fé em Cristo é essencial para demonstrar que nós fomos salvos por Ele, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que possamos assim, meu amado e minha amada, sermos lavados pelo sangue de Cristo, possamos viver nessa paciência que o Senhor nos dá. Meu amado, caminhando aqui para finalizar o nosso estudo, eu quero concluir falando desse aspecto das desculpas e do comodismo. Vença as desculpas e o comodismo. Porque, meu querido e minha querida, ser paciente, longânimo, não significa uma pessoa que se acomoda, que enche a sua vida de desculpas para justificar a sua falta de atitude. Quando eu falo vença as desculpas e o comodismo, isso é importante porque nós temos que tomar cuidado com esse perigo. Às vezes nós usamos como desculpas, usamos as desculpas, usamos como desculpa também o comodismo, por não tomarmos uma atitude que se esperava de nós em determinada circunstância. Há situações que exigem de você uma forte tomada de atitude, porque às vezes nós vamos nos contentar com um tipo de autoflagelação, vamos nos contentar com uma autocomiseração, né? Aquela autopiedade, por não querermos enfrentar a verdade, não enfrentarmos o problema e tratarmos o problema movidos pelo amor, pela paz do Senhor e na dependência da direção do Espírito Santo do Senhor, e nos acomodamos, nós inventamos desculpas e erramos fortemente nessa atitude de deixar que as desculpas ou comodismo paralise a nossa vida. O Senhor Jesus nos dá um exemplo de que Ele próprio, veja, não dá para nós identificarmos qual era o sentimento presente ali de fato no coração de Jesus, mas veja que Jesus é um exemplo para nós. Teve situações que ele agiu de forma muito vigorosa, às vezes até meio aparentemente violenta. Em Mateus 21:12, ele entra no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, porque eles haviam profanado o templo, corrompido o culto, o sacrifício, e aquilo causou indignação em Jesus, e Jesus ali agiu de forma enérgica. Ele se posicionou, ele expulsou, ele jogou pelo chão. Então, nós temos que achar aqui um equilíbrio onde nós vamos conseguir ter essa ira santa, né? Se há uma ira santa, como é que nós podemos nos irar e não pecar, como Paulo diz? Como é que nós podemos ali ser firmes, enérgicos, sem prejudicar pessoas, sem nos esquecermos que o indivíduo, que um homem e uma mulher é uma pessoa que merece respeito, que merece amor. Nós precisamos ter o quê? Uma atitude firme, que não se acomode. Jesus dá um exemplo para nós. O cristão cheio do Espírito Santo, meu querido e minha querida, sabe quando arder em santa ira, quando precisará ser firme, quando precisará dele de uma postura mais enérgica, quando precisará impor ali alguma atitude mais dura para com outra pessoa, mas sempre movido pelo amor. Quando nós precisamos ter essa capacidade do Espírito Santo para saber quando nós precisaremos ser ali mais pacientes, quando precisaremos ser mais longânimos e podermos ter a direção do Espírito Santo para vencermos ali a inatividade, as desculpas, como muleta para disfarçarmos um defeito no nosso caráter, um medo, né, um comodismo na nossa vida. Então, meu querido e minha querida, eu espero que você tenha conseguido compreender bem a ideia
de ser uma pessoa longânima, uma pessoa paciente, como é a proposta do nosso estudo de hoje, sendo essa pessoa marcada e caracterizada por essa característica, né? Esse caráter paciente, longânimo, dependendo do Senhor, que o Espírito Santo desenvolva em nós. Nós vamos orar neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus desenvolva na nossa vida essa qualidade, sermos longânimos, sermos pacientes com o nosso próximo e sermos pacientes e perseverantes nas situações, nas circunstâncias e também na nossa fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, porque o teu Santo Espírito habita em nós e o teu Santo Espírito nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E nós queremos aqui pedir perdão pela nossa falta de paciência, por não sermos perseverantes no nosso ânimo e não sermos pacientes com pessoas próximas a nós, dentro da nossa própria casa. Pai, perdoa-nos por não sermos pacientes com os nossos irmãos na fé. Perdoa-nos, ó Pai, por nós não sermos pacientes com os nossos colegas no trabalho. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, revele a nós momentos onde tem nos faltado a longanimidade, mostra-nos momentos onde temos necessidade de crescer na paciência, momentos quando nós precisamos ser pessoas que vençam o comodismo, a inatividade, e que saibamos, ó Deus, um momento de termos atitude equilibrável, onde possamos, Deus querido, satisfazer o teu Santo Espírito que habita em nós. Dá-nos paciência, perseverança na fé em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido e minha querida, paciência, longanimidade a mim e a você, no nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor abençoe você, deseja a você um domingo abençoado, uma semana na paz do Senhor Jesus, e que você possa dar continuidade aí na próxima semana e mais um estudo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical Online, quando nós estaremos aqui podendo refletir sobre a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, fique com Deus na graça e na paz de Jesus. Amém. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas.
tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.